Amém. Amém. Obrigado, Giovanni. É, irmãos, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Depois, se o irmão Giovanni quiser aí tá interrompendo para os irmãos que vierem chegando depois, eu vou deixar muito aberto para as perguntas, né? Mediante o nosso trabalho aqui hoje, eu vou deixar aberto para perguntas, né? Perguntas já, né? Se a gente estiver falando de algum assunto que você quiser fazer alguma pergunta sobre ele, aí você levanta sua mão aí, o Giovanni me ajuda, nem sempre dá para eu enxergar daqui, mas pode ficar à vontade se você quiser fazer alguma pergunta. Né? Veja bem, perguntas podem fazer agora, comentários vamos deixar para o final, tá bom? Então, comentários, os irmãos anotam aí, e quando encerrarmos, né, pelo menos a apresentação do conteúdo, e aí vocês podem fazer comentários. Mas quem tiver pergunta, não deixa passar não, tá? Levanta sua mão aí que eu paro imediatamente para a gente tentar responder, né? Tem muitas cabeças aqui que podem me ajudar, né, na questão das perguntas, tá bom? E, e nosso tema, né? Nosso tema hoje examine-se o cristão a si mesmo. É claro, esta é uma. O irmão Giovanni já levantou a mão, já parei. Vamos lá, Giovanni. Não, é só para avisar os irmãos. Ou levante a mão assim, se não souber, façam assim, que eu estou enxergando os que estão com a câmera aberta, tá bom? Muito bem, muito bem. Bom, irmãos, o que a gente vai conversar hoje é fruto de uma experiência que eu tenho vivido. Tenho percebido muitos irmãos e irmãs necessitando, carentes de aconselhamento, carentes de uma terapia que, na verdade, é uma forma da pessoa se abrir, expor aquilo que está sentindo para buscar as soluções, tá certo? Isso é terapia, né? É alguma coisa que acontece com o passar do tempo, você tem a disciplina de, de expor o que você está sentindo. É claro que nós estamos num grupo grande aqui. Provavelmente você pode não se sentir muito confortável em dizer como se sente, tá certo? E é claro, você fica na reserva se você quiser conversar comigo depois, posteriormente, tá certo? Se você quiser escrever aí no chat. Mas terapia é um acompanhamento. Quando a pessoa começa a se abrir, começa a dizer o que pensa, o que sente, as dificuldades que tem sentido, e a pessoa que geralmente conduz uma terapia, ela mais vai ouvir e vai, através de perguntas, ajudar as pessoas a chegar às respostas. Então, eu vou mudar isso um pouquinho aqui. Então, eu acredito que a melhor das terapias é aquela que você recebe o conselho direto, né? O nosso Deus é um Deus que age por meio de respostas. Por isso que Jesus disse, né? Venha a mim, né? Quando Jesus ensinou, venha a mim, você que está cansado, né? Que você está com cansaço extremo da vida, de situações, de problemas. Venha a mim, você que está sobrecarregado, né? E Jesus disse que aliviaria essas pessoas, né? E esse era o propósito de Jesus, né? Que as pessoas viessem até ele do jeito que estavam, com a sua cruz emocional, e essas pessoas ficam cansadas. A vida cansa a gente, situações, problemas cansam a gente. E às vezes nos deixam sobrecarregados, né? Com pesos que parecem que a gente quase não consegue suportar. Mas o interessante desse texto, irmão, é que Jesus diz o seguinte: tome sobre vocês, né? Quer dizer, quem vem a Jesus cansado e sobrecarregado, Jesus disse: tome sobre vocês o meu jugo, né? A minha canga, aquela madeira que segurava, que mantinha os dois animais juntos, né? Aquela madeira chama-se canga ou jugo. Então Jesus está dizendo que aqueles que vêm até ele, que estão cansados e sobrecarregados, ele vai aliviar. Mas a pergunta importante é
como Jesus alivia o seu cansaço e a sua sobrecarga. Não será de forma alguma um milagre que ele vai estalar os dedos e vai te aliviar. Pelo menos este texto não ensina isso. Como Jesus vai aliviar, ele diz no versículo posterior, né? Esse texto, provavelmente, o irmão Giovanni já deve estar colocando aí no chat, né? De Mateus, capítulo 11, versículo 28, em seguidos, né? Mas vamos lá. Como Jesus vai aliviar nosso cansaço e nossa carga? Não será por meio de um milagre. Ele não vai facilitar para você. Ele vai ensinar. Por isso que ele diz: tome sobre você o meu jugo, coloque a madeira entre o seu ombro, né? Entra aqui junto comigo, que você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Então, a maneira como Jesus vai te aliviar é te ensinando como enfrentar os problemas que estão te deixando cansado e sobrecarregado. Tudo bem, irmão, nós podemos orar pedindo: Senhor, tira de mim esse cálice. Senhor, me ajuda, me alivia. Olha, provavelmente Jesus vai criar situações para que você aprenda a como enfrentar as dificuldades que te cansam e que te sobrecarregam. Para que você lute, que você enfrente e tenha atitudes que vão te ensinar a vencer estas provações. Então, o texto completo diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas. Alma ali é o sentido da emoção. Então, as pessoas vão achar descanso para a alma quando aprender de Jesus como enfrentar os problemas que afetam o seu emocional. Ele não vai te livrar, mas ele vai te ensinar como enfrentar, para deixar você mais firme, para ajudar você a se tornar uma pessoa que aprendeu a vencer os problemas com enfrentamento. Jesus não vai lhe receitar um remédio, um psicotrópico para você relaxar e dormir. Jesus não receitou nenhum medicamento para ninguém. Jesus, em momento nenhum, propôs um tratamento de choque. E em momento nenhum, Jesus disse que você ficasse tranquilo, que ele ia tirar isso de você sem você perceber. Não. A palavra para o como você vai se livrar do cansaço, da sobrecarga, é ensino. Ele vai te ensinar. E um detalhe interessante desse texto, irmão, é que ele diz assim: porque sou manso e humilde de espírito. O que mansidão e humildade de dentro, né, um espírito humilde, tem a ver com cansado e sobrecarregado? Tem a ver, irmãos, que geralmente uma pessoa que está cansada, tá certo? Uma pessoa que está cansada, ela ela não dá ouvidos para ninguém. Nem sempre ela vai ficar lá amuadinha no quarto, nem sempre vai ficar fechada deitada na sua cama, tristonha, chorando. Muitas vezes ela não pode parar o serviço, não pode parar de ser mãe, não pode parar de ser marido, não pode parar de ser funcionário, não pode parar de ser cristão. E aí essa pessoa vai conviver com outras e vai estar irritada com tudo e com todo mundo. Geralmente uma pessoa sobrecarregada, ela é explosiva. Ela está saturada de tudo. Ela está, às vezes, até xingando, blasfemando, colocando a culpa em todo mundo, tá certo? E Jesus sabe que as pessoas cansadas e sobrecarregadas, nem todas vão ficar quietinhas e doentes num canto. A grande maioria vai se tornar uma pessoa agressiva, explosiva. Às vezes você vai parecer até que tem uma dupla personalidade. Às vezes você está querendo reagir, mas vem aquela lembrança, aí você na hora já muda a cara, já fica com outra cara. Alguém pode dizer que você está aí com algum tipo de doença, tá certo? Bipolar. Aí o mundo, a psicologia vai aí. Alguns casos são sérios e precisam sim de tratamento, mas a grande maioria dos casos, as pessoas terminam sendo tratadas por doenças que não têm.
Estou falando como profissional também. Então, irmãos, Jesus ele vai te aliviar ensinando. E como? No dia a dia, você se colocando no jugo com Jesus, você vai aprendendo com ele como lidar com o cansaço, porque ele já esteve cansado. E como que ele agiu? Jesus já esteve sobrecarregado. E como foi que ele reagiu? Ele por acaso tomou algum calmante? Jesus por acaso fugiu do problema? Escapou do problema? Deu desculpas? Entende? Chutou o balde? Não. Jesus enfrentou os problemas emocionais e nós estamos aqui hoje para aprender de Jesus como foi que ele enfrentou esse cansaço e essa sobrecarga, tá certo? E eu não tenho dúvida, irmãos, que na época de Jesus, muitas pessoas sofriam por depressão, muitas pessoas ficaram psicóticas, com invenção na mente, aterrorizadas. Muitas pessoas já tinham pânico, que não conseguiam sair de casa também. Muitas pessoas tinham crise de ansiedade. Isso não é um problema novo. Mas, como a Bíblia diz, né, ele nos tem sido doadas todas as coisas para que a gente se torne perfeito diante de Deus, para que a gente seja tratado, cuidado ou curado. Não duvide disso, que a palavra de Deus ela traz conforto para a alma, né? E a maneira como Jesus ensina, que é nos ajudando, ensinando como enfrentar, é a melhor de todas as maneiras. Porque nós vamos ganhar força quando a gente passa por situações e as enfrenta com Jesus, da maneira de Jesus, tá certo? E é isso que nós vamos aprender aqui, irmãos, tá certo? Então não vamos esquecer disso, né? Não vamos usar só o texto da Bíblia sem prestar atenção na maneira correta que o texto está falando para a gente. E o tema hoje, que é examine-se a si mesmo, é o primeiro grande passo para nós enfrentarmos as dores emocionais, os problemas psicológicos, tá certo? Os traumas. Às vezes a gente está vivendo coisas lá de trás que atormentam a vida da gente, tá certo? Então esse tema serve para isso. E, e como é importante a gente desenvolver o autoconhecimento, tá bom? Muito bem. Quem quiser falar, aliás, quem quiser fazer qualquer pergunta, vai ficando à vontade, tá certo? Só vou pedir que os irmãos não se estendam muito. Se quiser, por exemplo, ficar citando o seu próprio exemplo, dando testemunho, a gente deixa isso para o final. Vamos às perguntas para a gente ser bem direto, tá certo? Será que todo mundo entendeu o texto lá de Mateus 11, 28? Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso emocional para as vossas almas. Esse é um texto maravilhoso. Né? Então vamos seguindo, tá bom, irmãos? Tema: examine-se o cristão a si mesmo. Bom, esse primeiro passo, irmãos, ele é essencial, porque às vezes nós queremos ajuda para enfrentar o que que eu devo fazer nessa situação, como eu devo enfrentar este problema, né? Lembrando que eu não estou afirmando nem dizendo aqui que medicamentos não são úteis. Em algumas situações, sim. O nosso estudo aqui, o nosso aconselhamento é para evitar que você chegue a um extremo de estresse psicológico neurológico. Quando a gente fala de um problema psicológico, a gente está falando de um problema que está tão interno dentro da gente que nem a gente percebe, não sabe o que está acontecendo, não sabe a razão do que, não sabe qual é a raiz, mas as dores estão presentes. A gente só não sabe de onde elas vêm, tá certo? Isso é um problema psicológico, que é muito interno, que nem a gente entende por quê. Quando a gente fala de um problema neurológico, é quando o problema ele já afetou o seu corpo, ele já mexeu com os seus nervos, ele já está fazendo você tremer, já está fazendo você perder a fome, já está fazendo você ter insônia, tá certo? Já afetou o seu organismo. Seu coração já não bate normal, ele já está ou acelerado. Talvez você já tenha cólicas, você
a aparecer feridas no seu estômago, as úlceras. Tem pessoas que começam a ter problemas renais. Tem pessoas que começam a ter dor de cabeça. É porque aí o problema se tornou neurológico. É porque o cérebro começa a mandar informações para o corpo. Quando você está ansioso ao extremo, o seu cérebro começa a mandar informações para o seu corpo, começa a travar a sua espinha, não é? A sua coluna começa a doer, você começa a ter torcicolo, às vezes você está travado. Então, é quando o problema ele já atinge a parte física, material da sua vida, tá certo? E, e quando a gente fala de doença psicossomática, né? É essa doença que começa lá dentro da gente, vai para o corpo e a gente não consegue mais se livrar dela. Nós nos tornamos escravas dessas dores, aí se transforma uma doença. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que conviver com ela, entende? E aí a gente fica com a vida sem controle. E, às vezes, uma ajuda psiquiátrica, ou uma ajuda psicológica, ou através da psicanálise, e outros aí profissionais é, podem entrar. Mas aí existe aquele risco de você pegar um mau profissional, ou um profissional que não teme a Deus, ou um profissional que não tem uma boa formação, que não tenha uma boa ética profissional, que considere o lado humano, que antes de receitar algum tipo de medicamento, vai ajudar você a encaixar suas ideias, vai ajudar você a fazer um exercício físico para melhorar essa sua tensão física, vai ajudar você a mudar a sua rotina, né? E aí você pode pegar um profissional que vai apenas te receitar um medicamento sem entender sua vida, sua rotina, seus problemas, não vai perguntar, não vai gastar tempo com você e vai terminar te encaminhando para medicamentos que vão ser um desastre para você, que é o que a gente chama de paliativo. Ele vai ajudar você a relaxar hoje, mas amanhã você não consegue mais dormir sem ele, você não consegue mais relaxar sem ele, e aí você vive à base de drogas, né, de medicamentos. E algumas pessoas exageram, né? Porque aquela quantidade, ela já não vai ser suficiente. Um comprimido já não vale a pena, já não está adiantando mais, você vai para 1,5, 2, você mesmo começa a se automedicar. E aí, o dia que falta aquilo, você fica num desespero tão grande que você ora a Deus e fala e fica ruim, mas você fica fazendo qualquer coisa para obter alívio, não é? Aí vem uma coisa também que a gente chama de escapismo. O cigarro é uma consequência disso, as drogas ilícitas, consequência disso, o álcool, o Rivotril, né? Algumas pessoas estão usando até outros medicamentos, até aquele Nelsorozinho, aquele medicamento do nariz que é para você aliviar, vai terminando te viciando, vai alargando as veias do teu coração, seu coração vai trabalhando com um pulso de sangue muito maior, que pode acarretar aí um infarto, não é? E quando o problema foge do controle, irmão, é doença, é doença. E o nosso encontro aqui hoje é para a gente, se não está no estágio de doença, se não está no estágio de descontrole, que a gente tome conta e use os conselhos bíblicos para vivermos uma vida saudável, né? E como Jesus faz isso? Antes de mais nada, conhecimento da verdade, né? O conhecimento da verdade nos liberta não só do pecado, mas também daquele pecado que é você maltratar o próprio corpo que é templo do Espírito Santo, né? Isso também é pecado, não é? É você maltratar. O pecado contra o corpo não é só o sexo ilícito, né? Mas também quando você não se cuida, quando você usa mal o seu corpo. Você não tem horário para comer, quando não faz uma caminhada, você fica engordando mais do que deveria, você come fora de hora, você não bebe água, você assiste programas e filmes que te deixam tenso, você fica no noticiário policial que vai atormentando sua cabeça com violência, né? E isso vai desgastando o ser humano, né? E quando a gente conhece a verdade,
as verdades de Deus, as verdades bíblicas, né, conforme Jesus ensinou lá em João capítulo 8, a partir do versículo 32, a gente vê que o conhecimento da verdade nos liberta também dos problemas psicológicos, dos problemas neurológicos e de tantas outras dores de cabeça que a gente arruma. E existem problemas que nós não somos culpados, irmãos, não é? Existem problemas que você não tem culpa, mas você é responsável. Você pode não ser o culpado, mas é responsável, porque se meteu naquilo, fez uma escolha errada, falou o que não devia, tá certo? Aceitou situações dentro da sua casa, dentro da sua vida, que depois perdeu o controle. Você talvez não tenha educado o seu filho como deveria, né? Como a palavra diz, você não procurou ajuda, e aí o seu filho se revolta e você fica maluco, o que que você vai fazer com seu filho? Às vezes o relacionamento do casal não foi cuidado, não teve um bom conselho. E aí esses problemas, irmãos, eles podem não ter vindo de você como culpado, mas sempre somos responsáveis, tá certo? Sempre temos responsabilidade daquilo. Uma pessoa vai e dá uma facada na outra. Quem deu a facada é culpado. É um exemplo que eu estou dando, tá bom, irmãos? Quem deu a facada é culpado. Ele foi e executou a facada. Mas a pessoa que tomou a facada ficava provocando ele. Ah, você não é homem, não. Por que você não vem? Você não disse que é macho? Vem, me dá uma facada. Pronto, ele é responsável. Ele é responsável, né? A culpa é de quem deu a facada, mas ele é responsável, ele provocou. E nós provocamos problemas na vida da gente que não deveríamos provocar. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje para termos visão clara, tá certo? O primeiro passo é conheça a verdade. E a gente vai estar falando verdades aqui com os irmãos, tá certo? Por experiência que tive, porque eu já vivi situações dessa. E eu digo para vocês, irmãos, tudo que o ser humano sente são capacidades do corpo da gente. Tá? Tudo que nós sentimos que é possível para um ser humano, até a depressão, né? A depressão é o quê? A depressão é um dos mais comuns que a gente sempre fala. A depressão, ela pode ser uma deficiência química na pessoa, tá? Nós temos provocações químicas no nosso corpo, tá certo? Pode ser por uma ausência, a pessoa não se alimentou direito e faltou, por exemplo, a beta-endorfina, que ela vem da vitamina D, do sol, tomar um pouquinho de sol. Às vezes falta aquilo na vida da pessoa. E aí ela começa a sentir um pouco de tristeza. Só que essa tristeza, se não for cuidada, ela vai virando uma tristeza maior a cada dia. Aí chega um momento que essa tristeza se torna tão extrema que ela vira depressão. Pode ser por alimentação, pode ser genética, pode ser que você herdou algum problema dos seus antepassados, mas pode ser também provocada por situações da vida, tá certo? O câncer, todo mundo sabe hoje, a medicina já comprova que a grande maioria de câncer que as pessoas têm tem a ver com problemas psicológicos, aqueles mais internos. Há uma pesquisa muito evidente atualmente que vem comprovando que mulheres que obtêm câncer de mama é porque tiveram problemas muito sérios com homens. E quase mais de 80% dos casos, pessoas que tiveram problemas com homens. E por que que isso atingiu o seio e aquele câncer de mama? Assim como homens que têm problemas de câncer na próstata, tem muita coisa emocional envolvida nisso, irmãos. Por que será? Por que será que Deus nos ensina a cantar, louvar? Porque o cântico é a alegria, é você extravasar suas emoções. Não tem aquele vocabulário, né, aquele ditado popular que as pessoas dizem, quem canta seus males espanta? É isso aí. E o cristão, quando louva, não tem ideia o benefício que o louvor traz. Quantas vezes a gente coloca lá no canal do irmão Bruno Tube, do Rio de Janeiro, que a música é a capela e a gente canta junto com eles lá? Quantas vezes a gente pega os hinários na mão e fica cantando com a nossa família? Isso vai ajudar muito você. A oração já está, a ciência já comprovou de que quando você está orando, você ativa neurônios que ativa sua inteligência quando você está orando.
né? Quando a gente se alegra de estar com os irmãos, isso faz companhia para a gente. Eu acredito até que essas nossas lives, elas são terapêuticas, né? Já falaram isso essa semana. Então, irmãos, o primeiro passo é conheça a verdade. E quando você conhece a verdade de Jesus e começa, você vai se libertando de um monte de coisas, tá certo? E a gente vai falar de verdades aqui hoje, tá bom? E a primeira verdade, irmãos, é que a Bíblia nos encoraja, né? Nos encoraja a olhar para nós mesmos, se perceber, né? Eu vou começar a usar uns versículos agora para confirmar tudo que eu falei até agora, tá bom? Vou lá. Salmo 119, versículo 12 a 14. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Então, para ficar mais dinâmico, eu vou pedir para o irmão Giovanni, se não for se não for inconveniente, Giovanni, leia para a gente na sua linguagem, acho que é NVI. Sérgio, Sérgio, Oi. acho que tem duas, tem o irmão Rubem com a mão levantada e o Giovanni. Ah, tá bom, tá bom. Obrigado, Sérgio. Pode perguntar, irmão. Vamos lá. Não, a minha mão era, que tu estava me enxergando, era para avisar o irmão Rubem que está com a mão levantada, mas eu não quis te interromper teu raciocínio. É Salmo 119, versículo? Só um minutinho, vamos lá. Vamos deixar o Rubem falar. E Salmo 119, se Tá. prepara. De 12 a 14. Boa noite, Rubem. amado. Oi, Boa boa noite. noite. Irmão Sérgio, como eu posso lidar com uma atrofia cerebelar que eu faço uso de Rivotril à noite, diazepam pela manhã e ginkgo biloba. E agora estou com medo de sair na rua. Quando eu estou fazendo culto, que eu canto, me alegro aqui em casa, o devocional, eu fico bem. Mas quando eu não faço devocional, há pouco tempo eu fiz uma ressonância, aí deu a isquemia cerebelar. Já não é mais uma atrofia, é uma cicatriz que ficou da atrofia cerebelar. Eu oro a Deus para que tire isso de mim, porque tem dia que eu estou tonto, tonto, compro remédios que eu olho aqui no Google e compro remédio e me encho de remédio, remédios naturais, para tomar chá e não sei o quê, e um bocado de coisa, e não melhoro. Como eu faço para me ver livre disto? Ô, Dentro da irmão, palavra. vamos lá. Você já está assistindo essa nossa live hoje. Já é É, bom, tá certo? Porque ela é um pouco diferente das outras. Porque geralmente a gente está falando da doutrina, de edificação. Essa não deixa de ser, mas é um aconselhamento, né, irmão? Então, aconselhamento ajuda muito. Bom, irmão, eu percebo aí que você está usando ginkgo biloba e outras coisas, são produtos naturais, mas que tudo em excesso pode atrapalhar. Até chá em excesso pode atrapalhar. E imagino também que você deve estar tomando esses medicamentos com receita médica, não é isso? Rivotril, Exatamente. vamos Então, bom, recuperar. outra coisa é que você não deve parar aquilo que foi receitado por um médico. O que eu acredito, irmão, em minha experiência de mais de 1.500 atendimentos, tá certo? É a seguinte: não pare o que você está fazendo como tratamento médico. Agora, comece a fazer o que a gente vai ensinar a partir de agora aqui, tá certo? Quando você começar a fazer muitos irmãos e irmãs e pessoas que a gente atendeu começaram a viver uma vida diferente, praticando algumas verdades diferentes, como essa que a gente vai falar hoje, automaticamente essas pessoas começam a ter os efeitos da palavra de Deus, do conselho de Deus agindo nas suas vidas. E quando isso começa a acontecer, o seu próprio organismo vai reagindo e reconstruindo. Todo mundo sabe que a reconstituição das células, de tudo no corpo da gente, ela acontece com o estado de ânimo das pessoas. Né? Existem projetos no mundo todo que pessoas visitam os hospitais para alegrar os pacientes, porque a alegria, a satisfação e muitas coisas começam a ajudar os pacientes a se recuperar. Né? E a gente tem que acreditar nisso sim. Olha o que Davi disse lá no Salmo, acho que se eu não me engano, 51. Enquanto calei os meus pecados, me envelheceram os ossos. Assim como o pecado destrói o organismo,
a bênção de Deus, a palavra de Deus, a satisfação de sermos cristãos, a presença do Espírito Santo vai recompondo aquilo que está em deficiência. Não há promessa de Deus de que ele vai te curar. Não esqueça isso. Mas comece a viver a vida, irmão, diferente, com tudo que a gente estiver ensinando aqui nesses 4 encontros, que serão 4 encontros. Pratique, irmão, e confie que Deus, através da sua palavra, ele vai mudando você. Tá certo? Esse é com relação a medicamento. E aí a tendência é do nosso organismo começar a excluir esse medicamento que é demais. E aí, é claro, quando você sentir diferença, você deve procurar os seus médicos e dizer que você está se sentindo diferente. E ele mesmo vai percebendo que ele pode ir tirando um medicamento ou outro, diminuindo é, a, a, a quantidade desse medicamento. Então, irmão, não pare o que você está fazendo, mas comece a fazer outras coisas, tá certo? Que isso será muito importante. Acredito no que a palavra de Deus nos diz, tá certo? Ok. Que o Senhor restaura a alma e que o Senhor cura. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Mas só obedeça. Entende? Por quê, irmão? Porque muitas vezes as nossas doenças, aquilo que eu falei, uma doença emocional, ela pode ir para o corpo. Olha como já afetou seu corpo, de não sei o É. que passou para não sei o que. Agora já é um aneurisma, sabe? Já é uma cicatriz, já é um coágulozinho. E tudo isso acontece. Então, esquece, continue no seu tratamento e comece a fazer o tratamento de Deus para a alma, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá certo, irmão? E depois a gente entra em mais detalhes. Com a medida dos estudos, talvez você vai tendo algumas respostas. Mas o meu conselho é esse. Não pare o que você está fazendo como tratamento médico, mas comece a atuar como a Bíblia te ensina a atuar a partir de agora. Tá bom? Ele me disse, não sei como você está andando, que de um lado você teve um AVC Sim, leve, entendo. do outro lado você teve outro AVC leve. Não sei como você está andando, não É. sei. Vamos mudar isso, irmão. Vamos mudar a sua alegria de vida e tudo mais. Tá Tá certo? bom. Isso é importante. E esse medo de sair dessas coisas todas, ele vai começar. A gente vai tocar nesses assuntos daqui a pouquinho e vai te ajudar bastante. Tá bom, irmão? Vamos Ok, continuar, obrigado. tá? Giovanni vai ler para a gente agora o Salmo 19, de 12 a 14. Por favor, Giovanni. Aí 19, eu botei 119. Não, Não, tá é bom. 19. Tá, de 12 a 14. Isso. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve dos que desconheço, mas também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Muito bem. Voltando com ênfase só o versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Muito bem. Olha, irmão, esse é o primeiro passo nosso. Olhar para nós mesmos, nos examinarmos. Assim como você, irmão Rubens, outros irmãos. O primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui hoje é você se examinar, tá certo? É você prestar atenção em você. Porque a gente vive no mundo que tudo chama a nossa atenção. O irmão chama atenção, o errado chama atenção, tudo chama atenção e a gente presta pouco atenção na gente mesmo. Tá certo? Nós temos um defeito de não se olhar, não se perceber. A gente vive a vida sem prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. Então, olha que interessante esse texto, né? Quem que pode olhar para os próprios erros? E logo em seguida ele diz, né, para Deus, me ajuda, Senhor, a olhar, a enxergar aquilo que me está oculto. A gente tem que prestar atenção no que a gente está errando, no que a gente está fazendo, e pedir a Deus para Ele mostrar o que a gente não enxerga. É mais ou menos assim: vou orar para que o Senhor perdoe os pecados que eu não percebo, mas que o Senhor me ajude a enxergá-los. Olha o que ele está falando. Ele está falando de autopercepção, de você se examinar, tá certo? E ver onde você está errando. Pode ter certeza, irmãos, que todos os nossos sofrimentos
nós temos a responsabilidade. Podemos não ter a culpa, mas a gente provocou alguma coisa nessa situação, tá certo? Vamos lá. Provérbios, Giovanni, 27, versículo 2. Provérbios 27, versículo 2. Estes textos, irmãos, é para fortalecer a nossa ideia de que precisamos cuidar mais da gente mesmo, tá certo? Prestar atenção para a gente não fazer tudo na doida, não viver de qualquer jeito. Preste atenção em você. Quando você vai para a rua, você vai para a igreja, vai para qualquer lugar, você não se cuida, não penteia o cabelo, você não faz a barba, não coloca um perfume, não escolhe a roupa. A gente tem que fazer isso com o que nós somos por dentro. Antes de falar, olhe para você. Quando você estiver sentindo uma tensão muito grande, presta atenção em você, tá? Isso vai ajudar. Pode ler, Giovanni, por favor. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras É, pessoas, não os seus próprios lábios. exatamente. Sabe, irmãos, a gente tem uma tendência de se elogiar o tempo todo. A gente tem uma tendência de achar que a gente não tem problema nenhum, né? Às vezes, irmãos, a gente não está trabalhando na humildade. Tá certo? Esse versículo é de Provérbios diz: seja outro que te louve e não a sua boca. Muito cuidado, irmãos, para que a gente não ache que você está sempre certo, que você está fazendo tudo direitinho. Muito cuidado quando a gente abre a boca e diz: não, mas eu estou certo. Não, eu faço isso. Eu sou uma pessoa que eu dou uma boa oferta. Pode ser de uma coisa dessa, como pode ser assim: não, minha esposa, mas quem está certo sou eu. Não, meu marido, eu é que estou certo, eu sou uma boa esposa. Às vezes a gente se acha tão bom e isso pode cegar a gente de ver o que a gente está fazendo de errado. Não estou aqui falando para você viver de culpa ou ficar procurando culpa. Não, mas tome muito cuidado. A gente tem que viver a seriedade do dia a dia, tá? É muito importante nos examinarmos. Isso vai ajudar muito. Olha o que diz 1 Coríntios 14:32. 1 Coríntios 14:32. Só o versículo falando aqui sobre a ceia, né? Vamos lá. 1 Coríntios 14:32. Isso, desculpe. 1 Coríntios 14:32. Olha o que diz aqui. O Antes de falar da Espírito, ceia. Desculpe, é não falar da ceia. Eu estou falando outra coisa. Pode ler, Giovanni. o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Muito bem. Respeitando o contexto, o espírito do profeta se sujeita ao próprio profeta. Em outras palavras, eu faço a escolha se eu deixo que o Espírito Santo fale através de mim ou não. Vamos supor, aqui o texto está falando para aqueles que tinham o dom de profecias e chegavam na igreja e ficavam fazendo profecia sem parar. E alguém pedia para esse irmão, aqui a gente precisa um ou dois que devem dar profecia, mas tem 10 pessoas fazendo profecia. Então, aqueles três falam hoje e vocês se calam. Aí esses irmãos diziam assim: não, mas eu não posso calar o espírito, não. Aí o que Paulo está dizendo aqui é que pode sim. Você tem que controlar até mesmo aquele espírito de profeta. O que o Sérgio está querendo dizer com isso? Que você tem domínio, irmão, das coisas. Você tem domínio sobre o que falar e o que não falar. Você tem o domínio e a liberdade de dizer até para Deus que você não quer fazer aquilo. Por isso que tem pessoas que recusam o evangelho. E Deus não abriu mão nunca de nos dar esse livre-arbítrio. E o que a gente está estudando hoje, irmãos, é que você tem que tomar cuidado com o seu livre-arbítrio. Você tem que tomar cuidado, mas que você o tem. Você, irmão, o Espírito está sujeito ao que você deixa ou não. Você deixa ou não o Espírito Santo agir através de você. Eu não quero fazer isso. Eu quero deixar que o Espírito Santo fale e tome conta de toda a minha vida. O que eu estou dando aqui é um exemplo de que você tem domínio próprio. Esse vai ser o ponto alto do nosso estudo. O domínio próprio, irmão, é um grande treinamento de Deus para a saúde. O contrário do que muitas vezes alguns profissionais da área de psicologia e outros dizem,
que dizem que você não tem que se dominar, não, você tem que soltar, extravasar, falar o que pensa que isso vai te aliviar. É um grande engano isso. Isso termina fazendo com que as pessoas se enganem. O domínio próprio é um grande treinamento para a saúde. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela vai ter uma consequência tão maravilhosa, ela vai perceber que está no controle das coisas e que ninguém vai dominá-la, e ela se sentirá muito mais forte. Mas as pessoas que largam, que não têm domínio próprio nenhum, que extravasam, termina caindo em ruína. Olha o que Provérbio diz com relação à educação dos filhos, né? O filho entregue a si mesmo é ruína para os pais e vergonha para sua mãe. A gente já ensina os nossos filhos a ter o domínio próprio. Ei, tá falando alto demais. Quem foi que te deixou você falar desse jeito comigo? Domine-se, meu filho. Assim como a gente também tem que ter domínio próprio, tá certo? Então, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, qualquer espírito ou qualquer situação que impulsione você, você tem, é, você tem o poder de dizer, não vou fazer isso. Às vezes, irmãos, quando fala de espírito aqui, vamos supor que seja um impulso, tá? Um impulso de raiva. Então, controle seu impulso de raiva. Você não tem que explodir, não. Ah, mas explodir é bom, porque aí a gente não vai infartar. É, mas domínio próprio não significa que você está juntando o problema para explodir. Daqui a pouquinho a gente vai estudar domínio próprio, que você vai ver que domínio próprio é domínio da razão, opção pela verdade. E isso traz conforto e não uma pressão que dá vontade de explodir e infartar. A gente vai falar bastante sobre isso. O outro texto é 1 Coríntios 11, 28, tá certo? Ele está falando lá sobre oferta, tá bom? Que é uma parte importante da nossa adoração. Que quando, desculpa, oferta não, ceia. E quando você vai cear, você tem três elementos importantes ali na ceia. Você tem a comunhão com os irmãos, a importância de você estar unido com os irmãos. Você também está lembrando do que Jesus fez por você, da aliança que você tem com Deus, do pacto que você tem com Jesus. E você também vai, na hora da ceia, você está anunciando que Jesus vai voltar. É um momento tão importante que você não deve tomar a ceia sem discernir o que está acontecendo, saber se você está unido com os irmãos ou não. É o momento de você se examinar e ver se você está lembrando de que Jesus morreu por você, então você também tem que morrer por ele. É o momento que você vai dizer para todo mundo que você está se preparando para o céu, tá certo? E aí, olha o que ele diz. Aí, Giovanni vai ler para a gente. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha que ensinamento. Olha a preparação que você tem que ter para a ceia. Não vai tomar a ceia pensando em loucuras. Você tem que tomar ceia discernindo o corpo. Porque ele diz logo em seguida, né? Porque aquele que come e bebe sem discernir, sem diferenciar o que, que você está fazendo ali, quem que você está obedecendo, que corpo que você faz parte, que igreja você faz parte, você está tomando e comendo juízo para si. Aí olha o que, que ele diz, a consequência disso, de tomar ceia errado, de não se examinar. Eis a razão porque há muitos entre vocês que dormem. Olha só, olha a consequência. Muitas pessoas lá estavam morrendo espiritualmente, com o espírito contaminado. Isso é doença, meus irmãos. Traz uma doença terrível para a vida da gente. Tá certo? Que interessante, né? Muito bem. Eu trouxe dois exemplos aqui de situações que as pessoas não se perceberam. Mas, para andar mais rápido, que horas são aí, Giovanni? Diz para mim. 20 e 20. 20 e 20. Muito bem. Então a gente tem aí, na verdade, 10 minutos. Então eu vou correr um pouquinho, sem perder a essência do que a gente está fazendo, porque no próximo sábado a gente deve continuar, caso o nosso Senhor Jesus não nos leve a todos, que é o que a gente deseja, tá bom? Então vamos lá. Tem dois exemplos na Bíblia, depois os irmãos vão estudar direitinho em casa. Só Sem vou comentar. correr, Sérgio, sem correr, que nós entende mais. Ô, meu Tá irmão, bom? se Jesus voltar também, né? Oi? Se Jesus não voltar. É isso aí, claro. Não vou correr não, viu, Valdevino? Eu vou deixar um pedaço para semana que vem, tá bom? Mas vamos lá.
Olha que exemplos maravilhosos. Depois você vai ler com calma. Um exemplo é Lucas 18, a partir do versículo 9. Lembra do exemplo que Jesus deu de um publicano, acho que foi um, não foi um fariseu, né? Duas pessoas foram orar. Quem me lembra aí? Foi um fariseu e um publicano, é isso? Publicano. Isso, Muito bem. publicano. O fariseu, Bacana. ele está representando o espiritual, o religioso, né? Ele vai orar, e como que é a oração dele? Ó Senhor, ainda bem que eu não sou que nem este publicano, eu sou maravilhoso, muito obrigado, né? Enfim, olha só o tipo de oração que ele fez. Sem percepção, sem se examinar, sem olhar a grande gafe que ele estava cometendo, chegando diante de Deus e dizendo que se acha melhor do que o outro, agradecendo a Deus porque ele não era aquele a quem ele julgava ser inferior. Falta de percepção. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando a gente está fazendo qualquer coisa sem perceber que quem está nos ouvindo é Deus. Tá? E o outro exemplo que eu quero dar também, irmãos, está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Lembra do pecado de Davi? Provocou a morte de Urias, o marido de Betsabá. Depois se uniu a ela, tá certo? Ela ficou grávida. Aquilo tudo que a gente sabe que ele fez. Aí Deus mandou um profeta para ele, chamado Natã. E o profeta Natã chegou para Davi e contou uma história para Davi. Eu vou ler rapidamente a história, tá bom? Vou tentar ler bem rápido agora para a gente pegar, porque são tão importantes essas palavras, tá? Segundo Samuel 12, a partir do 1. Deixa eu abrir aqui, eu mesmo vou ler para a gente, segundo Samuel 12, 1. Aqui, olha que interessante, irmão. Olha a falta de se examinar, como Davi não estava se percebendo. Ele não estava se tocando de tudo que ele estava fazendo, ele estava completamente cego. E muitas doenças, irmãos, como Davi tinha, né, acarretadas por você não se perceber, não se examinar. Olha só o que ele diz. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse a ele assim: Davi, tinha numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Olha a artimanha que o profeta Davi teve que usar para Davi se tocar do que ele tinha feito. Tinha o rico, versículo 2, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que ele comprou e criou, e que em sua casa cresceu, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia até nos braços do seu senhor essa ovelhinha, e ele a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas ele tomou a cordeirinha daquele homem, né, o rico tomou a cordeirinha daquele homem pobre e a preparou para o homem que vinha chegado. Então, o furor de Davi, depois que o profeta Natan contou essa história, rei Davi, versículo 5 diz assim: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse ao profeta Natan: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha ele deve restituir 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o profeta Natan disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. E ele começou a falar: Olha que história incrível. O profeta Natan contou uma história dizendo que um homem rico tomou a cordeirinha de um homem pobre e fez uma grande injustiça. E aí Davi falou: essa pessoa tem que ser morta. E aí o profeta Natan disse: Foi você que fez isso. Foi você que mandou matar aquele homem, que era Urias, e você ficou com a cordeirinha dele, o bem mais precioso que aquele homem tinha, enquanto você tinha todas as outras coisas.
O que que Natan teve que fazer para Davi acordar? E nós também, da mesma forma, irmãos, nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos fazendo. Eu não estou falando de pecado só, não, irmãos. Eu estou falando de se examinar. Uma das coisas mais importantes que o cristão precisa fazer para crescer é olhar o que ele mesmo está fazendo e falando. Não é? Nós precisamos tomar conta de nós mesmos, isso vai ajudar. Esse é o princípio do domínio próprio. Na semana que vem, ainda sobre esse assunto, eu vou estar usando o texto de 1 João, capítulo 1, que ele fala sobre andar na luz. Andar na luz, o texto diz que não é não estar pecando. Andar na luz significa enxergar tudo que está fazendo, está tudo iluminado. Eu estou enxergando o que eu estou fazendo de bom e de ruim. E entendam, irmãos, a grande parte das doenças que nós sofremos, elas têm a ver com a gente ter feito coisas sem pensar no que estava fazendo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Por isso que nós precisamos compreender o que eu vou dizer agora para todos os irmãos, tá bom? Nós somos capazes de controlar o que nós falamos. Você é capaz de controlar o que fala. Quando você for falar, use o controle do que você fala. Procure não falar demais. A gente já viu isso lá em Eclesiastes no capítulo 6, no comecinho dele, ou capítulo 5, se eu não me engano. Então, muito cuidado que nós temos, o cristão tem o controle do que fala. Tá certo? Então, está sob o seu controle. Outra coisa, o cristão também pode controlar o que pensa. Deixa eu explicar isso melhor. Pensar é natural, a gente está pensando o tempo todo. Mas o que você pensa tem que ser controlado. Tá certo? Olha o que diz em Filipenses capítulo 4. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ali o texto está dizendo, irmão, que você pode escolher o que você quer colocar no teu pensamento. Então, irmãos, nós podemos controlar o que nós falamos, podemos controlar o que nós pensamos, então tome muito cuidado com seus pensamentos, porque eles são a maior razão das tristezas que nós vivemos. Se você ficar pensando muito no passado, você está envenenando o seu presente. Se você ficar pensando muito no problema, você está causando uma doença para o seu corpo. Se você ficar pensando aquilo que não te traz esperança, aquilo que é ruim, você está trazendo doenças emocionais e físicas para você. Se você fica, irmão, assistindo programas de violência, que tem morte, você vai pegar lá. Ah, no Rio de Janeiro tem violência aqui. Canais de televisão fica pegando tudo que é violência do mundo, coloca ali durante 40 minutos para você assistir. Aí você vai ter a impressão que esse mundo está muito pior. Né? Porque isso dá dinheiro para as redes de TV. O que não dá dinheiro é falar das coisas boas que fizeram. Quantas coisas boas acontecem no mundo? E não tenha dúvida, irmãos, acontecem muitas coisas boas no mundo, tá certo? Mas se você ficar olhando só para as ruins, o mundo será só ruim para você. Então, controlamos o que falamos, controlamos o que pensamos e devemos. O cristão é aquele que tem controle de tudo na vida. É uma pessoa de autocontrole, tá certo? E quando lhe falta o controle, que é o que a gente vai falar depois, entra o Espírito Santo. Mas vamos lá. Podemos controlar o que falamos, podemos controlar o que pensamos e também podemos controlar o que sentimos. A gente pode controlar as emoções, tá certo? Emoções são controláveis. A paixão é controlável. O ódio é controlável. Se você ficar sentindo ódio e não fizer nada para mudar essa emoção, você vai terminar matando alguém. Se você não controlar os ciúmes, você se torna uma pessoa possessiva. Se você não controlar a sua alegria, você vai terminar metendo os pés pelas mãos. O cristão, ele tem que ter autocontrole das emoções. Se você está sentindo alguma tristeza dentro de você, você precisa trabalhar nas suas emoções para trazer emoções boas, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Qual é o caminho para o autocontrole das emoções, que é uma das coisas mais difíceis?
tá certo? E olha só o exemplo do nosso Senhor Jesus, não é? Olha, e como Jesus controlou todo o pavor da cruz, todo o terror da cruz. Entende, irmãos? E ele controlou tanto que no momento que a carne humana dele estava sofrendo, prestes a morrer, ele ouviu um dos que estavam do lado dele dizendo: lembra-te de mim como vieres no paraíso. E Jesus não estava falando assim: eu não consigo nem falar com você porque eu estou com uma depressão, eu sei que vou morrer daqui a pouco, estou até vomitando aqui. Não, ele não falou isso. Jesus, ele viu aquele homem e fez o que era certo, com emoções equilibradas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha as emoções do Senhor Jesus enquanto humano na cruz. E nós vamos trabalhar nisso, né, meus irmãos, no controle do que falamos, no controle do que pensamos, no controle do que sentimos. Só existe uma coisa para a gente finalizar aqui, irmãos. Só existe uma coisa que um ser humano é capaz de controlar. O ser humano é capaz de controlar o que fala, o que pensa e o que sente. Algumas coisas são mais difíceis do que as outras, mas nós temos essa capacidade que Deus nos deu. A única coisa que ser humano nenhum consegue controlar são as reações. As reações. Vê o cachorro passando na rua? Pega no rabo do cachorro, que aí você vai conhecer quem é o cachorro. Porque ninguém controla as reações. Reações são impulsos naturais que nós temos. Ser humano não consegue controlar as reações. É instantânea. Você pode provocar uma pessoa, né? Você pode chegar para uma pessoa e dar um susto nela, ela ter um infarto e morrer. Ou você pode assustar uma pessoa que vai virar e matar você. Ou você vai dar um susto numa pessoa e ela vai olhar para você e não cai a ficha e ela não vai ter reação nenhuma. Mas já é uma reação. Ninguém controla a reação, irmãos. Às vezes você vai repreender um irmão e ele não aceita. Às vezes você vai dar uma aula e o irmão não vai cumprir aquilo. Reação humana ninguém controla. Só o Espírito Santo que é capaz de controlar a reação do cristão. E aqui nós vamos trabalhar, irmãos, para a gente entender o que esse fruto do Espírito faz nas nossas doenças, nas nossas dores. Isso será para o irmão Rubem, será para a irmã Clara, será para o Sérgio, para o Giovanni, para todos nós. Nós precisamos usar mais, tá certo? O Espírito Santo na nossa vida. Como que nós vamos nos encher do Espírito? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem um pouquinho de outra coisa. Está cheio. A palavra cheio ali é cheio mesmo. E quem está cheio do Espírito Santo, ele tem, é, ele tem um autocontrole e um equilíbrio no corpo, nas emoções, na alma e no espírito que está dentro de você. E interessante que o texto lá, né, que diz isso para a gente se encher do Espírito Santo, ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Algumas coisas que nós fazemos que o Senhor Jesus nos ensinou, não devemos fazer por obrigação, devemos fazer com autoanálise, tá certo? Então hoje eu dei um pontapé para esses encontros que nós vamos ter. Não dá para trazer respostas num só dia. Eu tenho outros textos que vão encantar os irmãos do poder que tem o domínio próprio. Domínio significa que é seu. E próprio é você, é o que acontece dentro de você. E é a última palavra daquela lista que tem a ver com o Espírito Santo, né? O fruto, no singular, do Espírito Santo. Porque ali, irmãos, quer dizer que é daquele jeito que o Espírito Santo age. Olha que interessante. Não é que ele nos deu, é assim que o Espírito Santo age. Em certas situações, o Espírito Santo age com amor. Quando o mundo age com ódio, o Espírito Santo age com amor, diante de qualquer situação. O Espírito Santo, ele age com alegria. O Espírito Santo age com paz. O Espírito Santo age com bondade por dentro, benignidade. O Espírito Santo age com bondade, ações por fora. O Espírito Santo age com longanimidade. O Espírito Santo age com fidelidade.
E o Espírito Santo, quando ele é provocado, ele age com emoção. E o Espírito Santo, quando é provocado, ele age com domínio próprio. É assim que é o Espírito Santo. E quando nós nos enchemos dele, ele vai agir através de nós desse jeito. E isso trará descanso para as vossas almas, como Jesus ensinou. Hoje nós começamos isso, entrar debaixo do jugo com Jesus e aprendendo dele, porque é manso e humilde de espírito. E eu tenho certeza que até o final desses nossos encontros, os irmãos terão achado descanso para suas almas. Que o Senhor nos abençoe, tá? Foi só um comecinho, uma introdução para o que a gente vai fazer daqui para frente. Giovanni, entrego a palavra para você. Amém. Obrigado, irmão Sérgio, pela mensagem, pela terapia bíblica. Deixar, se algum irmão tem algum comentário ou pergunta, só levantar a mão ou fazer um tchauzinho aqui. Serjão? Pois não, Serjão? O irmão estava falando de reação e eu estava me lembrando de um. Eu estava na parada de ônibus, tá? E esperando o ônibus para ir até um hospital fazer uns exames de rotina, exame de sangue. E aí tem que sair cedo. 6 horas eu estava na parada, tá? Aí daqui um pouco veio uma moça, está saindo ligeiro, acho que para ir para a faculdade, e veio um cara. E eu fiquei olhando aquilo, não entendi aquela reação. O cara fez um barulho, que era meio namorado, coisa assim. Aí em pouco eu vi que o cara estava andando, saiu correndo. E eu fiquei parado, olhando todo o assalto. Reação, né? Cada um reage de uma forma. Até a mulher depois chegou e me xingou. Não viu que era assalto? Dá pra... Obrigado. Muito obrigado, irmão Sérgio. Realmente esse estudo foi maravilhoso e vamos crescer. Não dá para essas aulas irem até as 21 horas, tia Cleia, pois é importante. Tia, vamos ter 4 sábados, então te agenda aí, te organiza, coloca na tua agenda, sábado, das 7h30 às 8h30, o compromisso é com essas aulas aí. 4 sábados, começou hoje. Quem mais aqui nos comentários? A Clarilide Zé tem Augusto, José Augusto, com a palavra, irmão. Tá com o abre o áudio fechado, microfone, irmão. irmão. Glória a Deus. Ou Sérgio, deveras maravilhosíssimo você ter nos trazido mais esse estudo e eu aguçei bem as minhas atenções, por condição de que agora você nos chamou a atenção de trazer um conhecimento não somente espiritual, que já é demais, mas também técnico dos seus conhecimentos. E eu desejo mesmo somente aprender e perguntar. Eu acho que comentar dessa vez eu não me sinto mesmo, foi tão maravilhoso. E vem cá, Sérgio, você disse que as atitudes a gente não, as atitudes que a gente tem, as reações, a gente não controla. É bem próprio, realmente. Como eu fui adestrado no quartel, lá se dizia muito de um treinamento para que a pessoa tenha uma reação condicionada, né? Então, eu fiquei um tanto confuso quando você disse a gente pode reagir segundo o que a gente treinou, tendo esse conhecimento condicionado, a gente treinar para reagir em um determinado momento, ou isso continua sendo explorado? Olha, isso deveras é maravilhosíssimo. O que você tá falando. Deixa eu te imitar, tá bom? Olha, esse seu comentário é tão bom, irmão. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você está no exército, ou na
vício ou em alguma outra atividade que lhe obrigam, né, lhe obrigam a ter domínio próprio, isso pode ser doentio. Isso pode acarretar traumas terríveis. É muito diferente quando o ser humano é obrigado a calar a boca por questões que podem até ser de disciplina. Um preso não pode abrir a boca, senão o policial vai castigá-lo. Um soldado no quarto. E isso causa, sim, controle, controle das emoções, mas é aquele controle sem a liberdade. Olha a diferença. Quando o Espírito Santo lhe controla, você entende aquela situação e está maior do que ela. Não é você o domínio próprio que Jesus dá, que o Espírito Santo nos promove em nós, é por razão de causa, é suavidade. Você não precisa fazer aquilo. Você está sobre quando você é maior do que aquele problema. Entende? Mas quando você é obrigado a se calar e ter o domínio, muitas vezes você está provocando uma reação física e até mental prejudicial. Uma, que é o domínio próprio que o Espírito Santo dá, é a certeza da salvação, é a certeza da verdade, é você não precisar discutir com as pessoas, você não tem ódio no seu coração, você, no momento de guerra, você consegue ter paz. Já o domínio próprio de um quartel, tá certo? É para você obedecer uma regra e que não é importante o que você fale. Então, ali não é uma briga de razão, não é uma briga de conhecimento, é apenas uma obrigação que você tem de se controlar. E o que pode acontecer na vida de uma pessoa, tá certo? Ele vai se dominar, tá certo? Vai se dominar por obediência a uma regra. É muito diferente você se dominar por uma emoção. O que se aprende num quartel ou em outras situações onde você é obrigado a ter, tá certo? Se torna uma defesa. E o domínio próprio que Cristo dá é a paz, é para preservar a paz. Então, são duas situações. O que você trouxe foi muito importante, tá certo, irmão? Quem tem o controle aprendido num quartel, ele vai sofrer, porque ele vai ter que se calar e ele vai ficar indignado, porque ele tem que ficar calado. Mas o cristão, para ele, não é importante a briga, não é importante falar, entende? Porque ele já tem uma satisfação interior muito grande. Ele fica quieto, calado, dominado por alegria, por prazer, por conhecer a verdade. Enquanto que outros, vamos imaginar aí um presidiário, né, uma pessoa que não pode abrir a boca diante de um juiz, que o juiz manda ele ficar quieto, tá certo? A angústia que essa pessoa tem por dentro dela. Mesmo que ela considere aquilo bom, mas não é a mesma educação que Cristo dá. Onde está a diferença? Está a diferença que Jesus nos conquista pela sabedoria de ter domínio próprio. Já um comando, ele nos obriga a ter disciplina, mas não aquela disciplina por convencimento da verdade, apenas por respeito a uma legislação ou um condicionamento. Olha a diferença disso. Não é a mesma coisa, Zé Augusto. Não sei se ficou claro, né, para ele. Eu acho que Glória a ficou, Deus, para muito, mim muito, ficou muito claro. obrigado, muito obrigado. Algum irmão mais ou irmã? O irmão Sérgio, sou eu, Giovanni. Tá dando para ver aí, Boa para noite, ouvir? PC. Boa noite, PC. Estamos te ouvindo bem. Aqui meu celular tá dando umas falhas aqui, mas vamos lá. Não é que eu entendi a pergunta do Zé Augusto aí direitinho com relação à reação que ele quis perguntar, né? E o irmão falou que a reação é algo que é incontrolável, né? O irmão Sérgio fez um comentário que a reação que ele teve diante de um assalto foi
ficar paralisado com relação àquilo ali, né? Eu fui assaltado, tentativa de assalto 2 vezes, sabe? E a minha reação não foi muito boa, não. E assim, hoje eu me pergunto e fico tentando me policiar com relação a isso, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu reagi, né, de uma forma assim contrária a esses 2 assaltos, assim, foi por Deus eu não ter levado a minha vida, mas é interessante a gente parar para pensar nisso que você falou, irmão Sérgio, com relação a gente não tem controle e realmente eu não consegui ter controle nesses 2 momentos nisso aí, mas eu tenho pensado muito nisso, né, com relação a isso que aconteceu, né? Eu vejo a mão de Deus ali. Na primeira vez, eu até devo ter já compartilhado com os irmãos quando levaram um carro chegando em casa e com arma na cabeça e eu tentando ali, né? Mas foi uma coisa muito rápida. Entendo. E, e assim, são reações que você falou, né? Eu fiquei até observando, falei, puxa, realmente, quando o lance é rápido, eu até estava procurando no Google aqui o significado real assim, da reação, né? Estava vendo agora aqui, enquanto você estava explicando aí para o irmão Zaltar aí, realmente é complicado a gente tentar policiar isso na nossa vida, porque são coisas que é muito momentânea, né? Mas E como olha ele que falou, interessante, e olha que interessante, Paulo, que você está falando. Por isso que a gente tem que andar no espírito. Tá certo? Andar no espírito. Eu era recém-convertido em Recife e alguns bandidos entraram na minha casa, morávamos eu e minha mãe, entraram com um caminhão dentro da nossa casa, era uma casa que tinha um quintal bem grande, e eles levaram tudo, né? Me amarraram. E enquanto eu estava ali sendo dominado por eles, eu e minha mãe, amarrado, eu comecei a pregar o evangelho para eles. Eu comecei a enxergar, né? Eu comecei a enxergar que aqueles homens estavam perdidos. E eu falei, olha, tudo que você está levando é só bens materiais, mas você precisa buscar Jesus, falando para os bandidos, né? Os irmãos na época de Recife se lembram disso. E sabe, eu não sei se seria assim se eu não tivesse no espírito naquele dia. Não sei. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente estar no Espírito, porque o Espírito vai te convencer sobre um monte de coisa que você não vai precisar brigar, né? Você vai lutar, brigar por um carro que ele leva, ou por uma joia, ou por um relógio, né? E olha a importância de deixar que o Espírito Santo esteja com a gente todos os dias. E é claro, né, irmão Paulo, eu tenho toda a liberdade para lhe falar, entendeu? Mas com certeza você estava ali tentando brigar, né? Se sentiu indignado pelo mundo. Mas não será assim que a gente vai vencer o mundo. E você acabou de confessar que não foi uma reação boa. E talvez por é, conta disso, né? O Espírito Santo que tem que estar habitando a gente, porque a gente vai enxergar as coisas diferentes. Essa é a diferença foi, do que estava falando Zé Augusto, né? Enxergar o quartel, você é obrigado, mas em Cristo e no Espírito, ele vai controlar a nossa reação para o bem. E a gente vai entender que aquilo não vai valer a pena, né? Desculpa se eu te interrompi, Paulo. não, não, tranquilo, não foi assim, eu entendi, mas é porque foi tão assim rápido e na hora, ao ver aquela arma assim apontada na minha cabeça, eu tentei tirar do cara e eu pensei, meu Deus, e que fala lá em Efésios, honrar pai e mãe e ter a longevidade. Eu sempre fui muito, né? Eu sempre honrei os dois. Eu falei, não é hora de eu morrer. Eu pensei comigo, né? E até a Adriana e o Samuel presenciaram, ela saiu correndo falando, não reage, foi onde eu parei, né? E o cara entrou no carro e levou. Eu fiquei chateado que uma Bíblia minha, que eu gostava tanto, estava dentro do carro, me levaram essa Bíblia com letra grande, né? Tanto que eu ganhei uma Bíblia nova de um aluno esse tempo atrás. Mas, assim, foi muito rápido, foi uma coisa de segundos. Então, assim, é, poderia ter. É que é difícil mesmo, eu entendo. Você devia ter gritado para ele, ó, aproveita e lê a Bíblia. Brincadeira, eu sei que é fácil, Mas né? foi Não é fácil, não. assim, Cada um tem uma reação, mas andar no Espírito te prepara para todas as situações da vida. E é claro, a gente está ali com o Espírito Santo nos guardando e nos protegendo, né? É tudo questão da permissão de Deus. Mas mas foi eu um bom exemplo. falou interessante do lance da permissão de Viu, Deus. Paulo César? Só deixa eu Oi. fazer assim. é, o que aconteceu comigo não foi do meu lado, né? Não foi do É, meu é, lado, foi a 2 metros, 2 metros e meio de distância. Então, aham. é uma diferença. Do Imagina, meu lado, eu também não saberia qual a reação que iria ter. Então, são
São coisas bem diferentes. Desculpe. Mas é interessante essa história, que mesmo assim eu vi muito a mão de Deus, porque foi a partir desse momento que eu procurei um condomínio fechado, e eu vim morar, conhecer o irmão Randall, né? A gente foi morar num outro condomínio, foi lá que eu conheci a sã doutrina. Então, assim, é Deus agindo em todos os sentidos, né? Então, foi interessante. Mas eu entendi, Sérgio, a sua reação, assim, de não saber o que fazer na hora, né? O JA fazendo questionamentos também, e assim, tudo isso que o irmão Sérgio veio trazendo para nós, né, do domínio próprio, que é algo que realmente nós temos que orar muito para nos ajudar a ter, né, porque é o que Jesus fez, ele sempre saía para orar, né, para orar, porque ele, com certeza, ele passou por muitas provações, né, o tempo todo, eu imagino o tempo todo, não foi só aquele momento que ele saiu do batismo de João Batista, não. O tempo todo ele foi, né, tanto que a gente fala que o inimigo, ali diz que o inimigo esperou uma outra oportunidade, né, para poder tentar. E com certeza a gente vê as provações aí com os próprios fariseus, com tudo, né? E ele sempre orando para poder manter o domínio próprio como forma humana, né? Mas obrigado pelo estudo, irmão. Irmão José Augusto, Glória a Deus. Eu já tinha me dado por satisfeito quando o Sérgio falou, porque, na verdade, eu compreendi que nós ainda ia amadurecer cada vez mais, inclusive eu mesmo. Mas como o irmão PC falou e me trouxe de novo ainda mais forte a ideia, dentro de um segmento semelhante ou mesmo que você falou, Sérgio, da reação do espírito, quem tem a mente voltada, quem vive segundo o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Por exemplo, eu creio que passou na mente do irmão PC, bem distante, se eu fosse um policial, se eu fosse um lutador, será que eu não saberia reagir? Né? Eu teria forma até do meu treinamento, uma reação involuntária, mas que a gente chama conhecimento condicionado, reação condicionada. Já está em nós, a gente reage. Aí, se eu fosse o irmão PC, é brincadeira essa parte, mas é assim, às vezes sim, às vezes tem essa reação, eu tive várias vezes, outras vezes eu fiquei sem agir. É verdadeiro aquele ditado popular, quando se diz, o homem é de momento. Mas também aprendi com isso que o cristão também é do momento. Se diz assim, a situação faz o ladrão, ou faz o bandido, ou faz o herói, mas a situação também faz o cristão. E por que eu defino isso agora? Porque eu trabalhei tanto na área que precisava me disciplinar e me controlar, e de alguma forma eu consegui, até certo ponto, né, os outros, que seja o elogio dos outros, as pessoas até hoje dizem que eu controlo muito a minha emoção e ajo com muita perspicácia, eu não fico sem agir. Então, porque meu pai já me intuiu muito a isso desde criança, né? Meu pai é dessa maneira, muito remoendo ali as ideias de como agir, como reagir. E eu percebo isso às vezes nos cristãos, nos irmãos, quando algum irmão é sobressaltado, é descontrolado, é impensado, se dentro de casa, se o irmão vem a mim, Augusto, vamos fazer aquilo, eu digo, pode ser comprometedor, eu tenho um costume de dizer, eu vou orar a Deus, depois eu te respondo. Isso já é um controle, já é um domínio. E se esse irmão está conversando comigo, ou tem uma causa comigo, ou a esposa, ou eu tenho em casa, eu vou reagir brutamente porque eu não tenho controle? Ah, eu não tenho controle. Agora a reação é quando eu me controlei. Sim e não. Posso ter uma relação sem controle? Sim. Mas na maioria das vezes eu creio que o cristão tem esse conhecimento condicionado, essa atitude, essa lisura, o respeito, o pudor, a moral, a postura de agir e reagir, a moderação, de não levantar a voz, não ficar nervoso, nem sequer trêmulo, até mesmo de se controlar, como você disse, a gente pode controlar o nosso espírito. E eu penso, sim, até em meio de troca de tiro, muito tranquilo. Para terminar minhas palavras, quando a gente assiste muitos filmes lá de guerra, né? A gente vê os artistas lá atirando e fazendo piada, né? Ó, que bom, que legal, e pá!
O tiro pegou aqui, ó, gostei mais desse do que daquele. Ali tratando o seu emocional. Eu acho que a gente, até determinado momento, pode tratar o emocional para uma reação também. É isso que eu gostaria de saber, esclarecer com você, Sérgio. Obrigado, hein? Tem sempre uma diferença, né? Há um condicionamento estratégico e domínio próprio, que são duas coisas bem diferentes, né? Condicionamento estratégico é com uma finalidade. O domínio próprio é o quanto aquilo vai te afetar. Olha que interessante. O quanto aquilo vai afetar você. O que você está vivenciando, o que um assalto está vivenciando, o que você está vivenciando, vai te afetar em quê? Já um policial ou uma pessoa que já trabalha com isso, ele tem um condicionamento estratégico, tá certo? E, inclusive, ele está preparado até para reagir se algumas condições forem favoráveis. Mas já o domínio próprio do que a gente está falando do Espírito Santo é o quanto aquilo vai te afetar. E é o que a gente está falando, né? Quantas doenças e problemas emocionais que a gente tem, como o pânico, por exemplo. A síndrome, né? Síndrome do pânico é um grande exemplo disso. Ou medo. Pânico, na verdade, o medo é humano. Foi Deus quem colocou o ser humano com capacidade de sentir medo. Porque quando o ser humano tem medo, ele se protege, ele não vai fazer loucura, né? Ele vai se proteger. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa que se acidenta fácil. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa fria, que é capaz de fazer qualquer coisa. Ela não cuida de si mesma. Por isso que Deus deu medo, para ter esse equilíbrio. Mas quando sua mente começa a trabalhar em cima de um medo do futuro, do acontecimento, de situações, aí começa a aumentar. O medo começa a se transformar em pânico, pavor, terror e, às vezes, suicídio, né? E é isso o teor que a gente vai estar trabalhando. Mas esse domínio próprio que nós estamos falando é quando as situações deste mundo não nos afetam. Quando nós convivemos com aquilo conscientes da verdade espiritual, né? Essa é a ideia. Giovanni? Corroborando o que o irmão Sérgio falou sobre condicionamento, você sabe que eu sou um policial militar aposentado. Estou aposentado há 7 anos. Sempre andei armado, condicionado, preparado para defender a minha vida e de terceiros, inclusive com a minha vida. Por estar aposentado há 7 anos, não estar mais condicionado, eu não renovei meu porte de arma. Tenho arma, o registro só em casa. Não saio mais armado, pois eu não estou mais condicionado a andar armado. E ando na rua como um cidadão comum. E o conselho que na ativa a gente dava para o cidadão: nunca reaja a um assalto. Porque se pegar um assaltante inexperiente, jovem, ele não tem medo de perder nada porque ele é imaturo e pode estar nervoso. Já um assaltante com maturidade e experiência, ele já sabe o que está fazendo. Então, um cidadão comum nunca reage a assalto. E eu tomei a decisão de não renovar o porte, estou esperando o momento certo de entregar minha arma, e eu sempre oro a Deus, sempre aprendi até com o Valdevino, eu e minha esposa. Todos os dias que eu saio de carro, eu oro a Deus, agradeço ao Pai, peço que me leve em segurança e me traga em segurança, que me livre de todo mal. Fé. Se acontecer algo comigo, a permissão do Pai. E o que o Deus quer, eu não tenho que contestar nada. Então, se vocês todos são civis, como agora eu também sou, orem a Deus e tenham fé. Obrigado, irmão Sérgio, pela mensagem. Acho que vamos encerrar com o irmão Sejão. Pode fazer oração. Acho que fez inicial, Sejão? Foi Sejão? Então, pedir para Eu o fiz irmão a Valdevino, inicial, por gentileza. Giovanni. Tá, o irmão Valdevino, por gentileza, fazer a final, então. Dois anciões aqui presentes no nosso meio aqui, né? Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Giovanni, pelo comentário de ter arma e não usa, mas vai entregar. Eu também tinha arma e entreguei. Eu me senti muito mais seguro quando eu entreguei minha arma do que quando eu tinha arma, porque eu ficava pensando já servindo ao Senhor Jesus Cristo, mas pondo a minha fé na arma, em algum momento, dentro de casa. E agora não, foi que nem tirar um peso de cima de mim.
A minha arma é o Espírito Santo dentro de mim. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse estudaço. Que Deus abençoe Feijó, que nem tem abençoado, e dando um crescimento mais e mais, Feijó. Que você sabe discernir o estudo, as palavras. A gente lê, que nem a Lica ontem comentou. Eu li o texto, o capítulo 7 ontem, mas não entendeu nada. Eu também li. Eu tinha lido, mas não entendi nada. Ele foi, desbulhou um por um, até o 14, e a gente começa a entender. É bom ter essas pessoas nos instruindo no caminho do Senhor. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esse dia tão bom. Obrigado por esse estudo que nos traz conhecimento, aprendendo o conhecimento e de várias formas, Pai, porque nós temos que pôr o Senhor em nossos caminhos, em primeiro lugar, em todas as circunstâncias de nossa vida. Por isso que estamos orando e agradecendo e pedindo em seu nome, pela força que o Senhor tem dado a Sérgio Feijó, a toda a família dele, ao Giovanni também, que está à frente como anfitrião, pai, e à frente desse trabalho também. Hoje é o segundo estudo, ele à frente, junto com o Luiz. Que maravilha de estudos. Por isso que oramos. Oramos e agradecemos e pedimos, Pai, para o Senhor nos levar reto no seu caminho até ele voltar ou nos chamar. E nós não sermos decepcionados momento algum em nossas vidas. Por isso que oramos e agradecemos em seu nome. Amém.